E fala galerinha do canal Manual da Enfermagem. Hoje, na nossa aula, vamos dar sequência às nossas aulas falando sobre termos técnicos. Bom, na aula de hoje, como as próximas que vocês já viram, estamos falando muito sobre os termos técnicos que vocês possam utilizar nos seus plantões e nos seus estágios. E nessa aula não vai ser diferente. Nessa aula vamos falar mais de termos técnicos, os principais. Todas as aulas separam os principais termos técnicos que utilizamos nos plantões e nas nossas práticas, tanto de enfermagem ou qualquer área da saúde. Então, sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Mas antes de começar, só vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e curtir esse vídeo e comentar aqui quais são os próximos termos técnicos que eu possa estar falando aqui para vocês. Para o nosso primeiro termo técnico da nossa aula, vamos estar falando sobre adipsia. Adipsia é a ausência de sede. Quando o paciente ou a pessoa não tem mais sede, não consegue sentir sede, tá? Então ela está em adipsia, ausência de sede. Afebril é quando o indivíduo ele não apresenta febre. Sempre quando um termo técnico está apresentando esse A, ele está negando. Então é como se estivesse falando que o paciente não tem febre, ele está em afebril. O termo técnico anemia é bem famoso, tenho certeza que você já sabe. Mas a anemia é o número baixo de hemácias ali na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea está com o número baixo de hemácias. Então, se o paciente apresentar esse número baixo, essa quantidade baixa de hemácias, esse paciente está em anemia. Acéfalo, ou esse aqui é muito famoso, já teve muitas discussões, né, por conta dos bebês que nascem sem cérebro. Então, quando o bebê nasce sem cérebro, ou quando o indivíduo tem a má formação, que não nasce o cérebro, ele é um acéfalo. Eu sei que teve várias discussões aí, se deixa esses bebês viver ou se aborta. Então, é um tema muito repercutido em todo o território mundial. A abstinência é quando o indivíduo ele tem uma redução total ou parcial de uma substância que ele estava utilizando. Pode ser o álcool, algumas drogas que ele possa estar se utilizando. Então, quando ele tem essa redução, tanto parcial ou como total, ele entra em estado de abstinência. Ele tem a necessidade de ter esse desejo de ter aquela droga, alimento, enfim, que ele possa estar se utilizando. Então ele está em abstinência. Anosmia é quando o paciente ele tem a perda do olfato, quando a pessoa não sente cheiro, ela tem anosmia, muito conhecido como sintoma aí da Covid, né? Covid-19 aí teve esse sintoma aí que é a anosmia, muitas pessoas perderam o olfato, né? O paciente quando está anúrico é quando ele tem a ausência da urina. O paciente não está urinando, ele está anúrico. Então, anúrico é quando eu me refiro ao paciente que não consegue mais urinar, aquele paciente está anúrico. Anidrose, o termo anidrose eu utilizo para aqueles pacientes que não conseguem suar. Muito utilizado também esse termo em pacientes diabéticos, porque a diabetes lá nos nossos pés, ele vai promover também a anidrose, nossos pés param de suar. O suor dos nossos pés, ele serve para proteger nosso pé aí, para hidratar o nosso pé. E o paciente com diabetes descompensada, esse paciente ele vai apresentar essa anidrose nesses pés. Então a anidrose é utilizado quando o paciente não está mais suando. Coriza, o termo coriza eu utilizo para o paciente que tem secreção no nariz, está saindo secreção, né? Então eu utilizo esse termo coriza. O paciente está com coriza, aí então ele está com secreção nasal. Disúria, que é a dificuldade de urinar, muito acompanhado com dor, ou seja, ele tem dificuldade de urinar e tem dor também ao urinar. Lógico, se tem dor, eu tenho dificuldade também de urinar. Então esse é o termo que eu utilizo para essa causa. Epistase, epistase é o termo técnico que eu utilizo quando o paciente chega para você com sangramento nasal. Então, se esse paciente tem sangramento nasal, ele tem epistase. Fadiga, eu utilizo para quando o paciente é cansado, quando você está cansado, você não tem muita atividade, você não consegue fazer e está com fadiga. Flatulência, flatulência é o acúmulo de gases do paciente. Então, quando o paciente tem muitos gases acumulados e liberando muito esses gases, né, ele está com flatulência. Flatulência, essa eliminação de gases, eu chamo de flatulência. Você conhece o termo flictema? Não conheço, professor, mas você conhece bolhas, né? Então, o termo técnico para bolhas eu utilizo que é flictemas. A partir de hoje você não fala mais bolha, você vai falar flictema. Ah, Juvita, e como é essas bolhas? Bom, essas bolhas como vocês conseguem ver nessas imagens. Essas imagens que eu trago, essas bolhas ou flictemas, para vocês já conhecerem, familiarizarem com as bolhas. Então, a partir de hoje você não fala mais bolha, você fala flictema.
Hiperglicemia. Hiperglicemia é uma condição onde que eu tenho muita glicose na corrente sanguínea do paciente. Então, quando ele tem muita glicose na corrente sanguínea, ele está com hiperglicemia. Quando ele tem baixa glicose na corrente sanguínea, ele está em hipoglicemia. Então, essas são as condições relacionadas à glicose na corrente sanguínea. Hiperglicemia quando eu tenho muita glicose e hipoglicemia quando eu tenho baixa glicose. Punção. O termo punção é o ato que eu vou pegar uma agulha e penetrar nos tecidos, né? Então, esse é o termo utilizado para punção. Ou seja, vou puncionar um flictema. O que é que eu estou falando? Eu vou furar uma bolha, certo? Então, punção é o ato de penetrar esses tecidos. Vou puncionar a veia do paciente, né? Ou seja, falando de forma mais bruta, eu vou furar a veia do paciente, tá? Então, punção é o ato de penetrar com uma agulha ali os tecidos do paciente. Vertigem. Vertigem é o termo técnico que eu utilizo para tontura. Quando o paciente relata para você, ó, professor João Victor, eu cheguei aqui, estou com tontura. Se ele fala isso, você já deve acionar ali, ó, que é um termo que eu vou escrever como vertigem. Então, teu paciente chegou com vertigem, ok? E esse foi mais termos técnicos para vocês. E como todas as aulas eu peço para vocês, eu tô vendo que vocês estão alcançando esse objetivo. Quando chegar a 50 likes, eu solto também a quarta aula falando sobre termos técnicos. Assim eu posso ver o interesse sobre essas aulas com vocês. E claro, comenta aqui também os próximos termos técnicos que eu posso estar trazendo nas próximas aulas. E você não pode se inscrever nesse canal aqui também, tá? Olha só. Antes de eu ir, eu vou indicar para vocês um e-book com mais de 10 mil termos técnicos. Então, se você tem dificuldade, se você não consegue aprender os termos técnicos, vi tua aula, mas eu sei que tem mais termos técnicos. Sim, olha, esse e-book tem 10 mil termos técnicos. Então, essa aula aqui não é completa, admito para vocês. É por isso que eu estou dividindo essas aulas. Mas esse e-book de termos técnicos, ele sim é completo. Então, super indicação do professor para vocês. Vão lá, adquiram o seu, um preço muito acessível. Tenho certeza que vai te ajudar bastante nos teus plantões. Olha só que maravilha! Tá passando 2 aulas aqui para vocês. Vão lá, acessem, estudem, que eu tenho certeza que esse estudo, essa tua dedicação que eu vejo todos os dias, eu tenho certeza que quem vai se beneficiar com isso são os nossos pacientes. Então, vai lá, estuda, que eu tenho certeza que você vai salvar vidas. Tô ficando por aqui, um beijão e até os próximos vídeos.